Olá, querido líder. Maranata. Que bom estar com você nesta hora para a gente falar um pouco mais sobre a função do conselheiro. E eu quero começar te convidando a orar. Vamos orar então? Grande Deus, excelso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo carinho, pelo cuidado e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe de forma que possamos saber como lidar com a tua herança, para sabermos como trabalhar com os desbravadores e para fazer aquilo que é certo. Usa-nos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, seja bem-vindo, conselheiro, seja bem-vindo você que é aspirante a líder, seja bem-vindo você que é da classe de guia, que precisa fazer um curso de conselheiro, seja bem-vindo, tá? Nós vamos falar sobre a função do conselheiro e eu quero começar com você dizendo que a função mais importante do Clube de Desbravadores, de acordo com o manual administrativo, é a do conselheiro. Eu trouxe um slide exatamente do que está escrito lá no manual administrativo e nós vamos ler na íntegra, tá? Diz assim: o conselheiro, a função mais importante do Clube de Desbravadores é a do conselheiro. O conselheiro está colocado numa posição de grande responsabilidade, pois está em íntimo contato com a mente e o coração do juvenil. Note aqui, querido conselheiro, você tem a função mais importante porque você está em contato íntimo com o desbravador. Às vezes, você vai ter mais contato com ele sobre determinados assuntos, até mesmo do que os pais. Eu sei que alguns desbravadores, eles não contam tudo para os pais. Aliás, a fase da adolescência, muitas crianças, muitos adolescentes, eles acabam escondendo muita coisa de seus pais. Mas eles precisam contar para um amigo. E às vezes, você, conselheiro, faz o papel desse amigo. E é importante que seja, porque assim você sabe como lidar com a criança, com o adolescente e também como lidar com o pai. Um outro ponto bem importante é que você precisa não estar só com o desbravador, mas você precisa ser uma pessoa importante para o pai do desbravador. Lembre-se que se o pai do desbravador gostar de você, se ele tiver confiança em você, então ele permite que o filho dele, a joia dele, seja entregue nas tuas mãos para que você o ajude no processo de formar o caráter da criança, do adolescente. Por isso é muito importante que você tenha a confiança do desbravador e a confiança do pai do desbravador. Você conhece respostas para todas as perguntas que os teus desbravadores fazem? É, amigo, tenho certeza que não, né? Eu também não. Mas tem muita coisa que a gente precisa saber, muita coisa que a gente tem que estar na frente deles para que quando eles perguntarem, a gente saiba como responder. Você já passou, aliás, por uma situação de o teu desbravador perguntar se você tem um contato com Deus e quem te garante que Deus fala com você realmente? Imagina que um desbravador teu chega para você e fala assim: conselheiro, você já ouviu a voz de Deus? Assim como eu estou falando com você? Você sabe qual é a tonalidade da voz de Deus? Deus existe de verdade? Você já viu Deus? O que você faz? É bem verdade que muitos de nós nunca ouvimos a voz de Deus. Algumas pessoas até relatam: eu já ouvi. Outras dizem não, nunca ouvi de forma audível. Mas Deus, ele se comporta de muitas maneiras para conosco. Deus, ele está presente diariamente. Cada minuto, cada segundo, ele está conosco o tempo inteiro. Mas você só pode mostrar Deus se você o conhecer. Eu fiz um slide do que está escrito ali no manual e eu quero ler com você. Está escrito assim: metafísica. Se um desbravador pergunta ao seu conselheiro: você realmente acredita em Deus? Você nunca ouviu? E ele, obviamente, nunca falou com você de maneira que você pudesse ouvir, como eu estou falando com você. Como ele deveria responder? Como você, conselheiro, responderia isso? Ainda no slide, a palavra metafísica quer dizer além da física, isto é,
aquilo que exige conhecimento além do que os sentidos podem captar. Não são vistos, não são tocados, não são cheirados, não são escutados e não são degustados. Mas ainda assim, é possível ter certeza. Querido líder, para você falar para um desbravador que embora você nunca tenha visto Deus pessoalmente, que embora talvez você nunca tenha ouvido Deus audivelmente, você precisa ter certeza de que Deus existe e que Ele está com você. Quando a gente fala para crianças, existe um texto bíblico que é muito conhecido, que está escrito ali no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. E o texto diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Ainda que seja velho, não se desviará dele. Esse texto, eu particularmente gosto muito. E eu já ouvi muitos sermões a respeito desse texto. E eu gosto dele porque diz assim: ensina a criança no caminho, e não o caminho. No caminho. E como é ensinar no caminho? É você indo junto. Você vai junto. Você mostra. Você vai, pega na mão da criança e vai. Quando você ensina o caminho, você apenas olha para a criança e diz assim, ó, você vai nesta direção e na primeira esquina você dobra à direita, depois dobra à esquerda. Isto é ensinar o caminho. Mas você precisa ensinar no caminho. Agora eu pergunto para você, como alguém pode ensinar uma criança no caminho se essa pessoa não conhece o caminho? Se você não conhecer o caminho, você vai se perder e a criança também. Então, para você ensinar uma criança no caminho, primeiramente, você precisa conhecer o caminho. Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 6, ali está escrito assim: e disse Jesus, veja, é Jesus quem está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Note que o próprio Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Portanto, querido líder, para você ensinar um desbravador no caminho, você precisa conhecer Jesus, pois Ele é o caminho. Se você conhecer Jesus, então você terá resposta para a pergunta. E mesmo que você nunca tenha ouvido Jesus de forma audível, eu quero dizer que você precisa ter uma orientação divina e você precisa ter uma posição muito firme quanto a isso. Eu não sei, querido líder, se você já teve em algum momento da sua vida um momento real com Deus. Eu não sei se em algum momento você sentiu a presença dele. Se nunca aconteceu isso com você, ore. Busque. Ele disse que ele vai estar com você. Mas eu sei que muitas pessoas que aqui estão assistindo neste momento já tiveram, sim, um momento específico que sentiram a presença de Deus. Eu, particularmente, já tive muitos desses momentos. Já tive um momento, por exemplo, no meu trabalho, em que eu mandei currículo para toda a minha cidade. Eu estava desempregado. Esse é um dos momentos que eu mais gosto. Eu estava desempregado. E eu mandei currículo para toda a minha cidade. E eu não tinha mandado o meu currículo para uma empresa específica. E todas as pessoas que pegavam ali o meu currículo olhavam e falavam assim: nossa, que legal, eu preciso de uma pessoa assim. Mas bem em cima no currículo estava escrito Adventista do Sétimo Dia. Então eles sabiam que eu não iria trabalhar ao sábado. Então logo eu não consegui emprego em lugar nenhum para onde eu mandei o meu currículo. E eu orei, eu fui orar. E eu orei, a minha oração para Deus foi mais ou menos assim: Senhor, eu preciso de um emprego. Eu já não sou mais sozinho. Agora eu tenho pelo menos mais 2 bocas que precisam de mim. A minha esposa e a minha filha. Foi engraçado, e essa foi a parte da minha experiência com Deus que mexeu muito comigo, porque eu orei para Deus naquela noite. E o engraçado é que eu fui levar minha filha na escola no dia seguinte. E quando eu fui deixá-la na escola, eu estava sem uma roupa adequada, vamos colocar assim. Eu estava de bermuda, camiseta, e a diretora do colégio olhou para mim e disse assim: eu preciso falar com você. E eu fiquei preocupado, eu pensei: o que a minha filha fez? Quando eu fui conversar com a diretora, ela perguntou de mim assim: você tem um curso de contabilidade?
E eu disse não. Naquele momento, realmente, eu não tinha. Ela me fez algumas perguntas e algumas das respostas que eu dei foi não. Não sei. Não tenho. Mas eu me lembro que ela me fez uma pergunta interessante que foi: você tem uma roupa social? E eu respondi: tenho. Ela disse para mim assim: vem amanhã fazer um teste. E deste teste, eu já estou há 12 anos trabalhando nesta escola. Querido, eu acho que essa foi a oração mais rápida que Deus me respondeu. Eu orei em uma noite e no dia seguinte, eu fui chamado para uma entrevista de emprego. Aparentemente, eu não era qualificado, mas Deus tinha respondido a minha oração e Ele ia me capacitar. É claro que depois disso eu fui buscar conhecimento, fui fazer faculdade, me especializei na área. Mas isso não é o caso agora. O que eu quero que você entenda é que eu tive uma experiência real com Deus. Eu creio que foi Deus que me colocou ali. E eu creio que é Deus que me segura até hoje neste emprego. É claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas a experiência real que eu tive com Deus, eu não posso apagar. Eu não posso jamais dizer que hoje eu faço um bom trabalho porque eu me qualifiquei. Porque eu consegui, porque eu... Não, foi Deus, amigo. Foi Deus que me colocou nesse emprego. E Ele vai me tirar quando Ele quiser. Essa é uma das experiências que eu tive com Deus. Mas vamos lá. Tem uma palavrinha bem difícil também no nosso manual e eu quero que você veja o slide comigo para a gente tentar entender. Você já ouviu essa palavra? Epistemologia. Palavrinha difícil, né? Epistemologia. Um líder, ao instruir uma especialidade, se depara com a seguinte pergunta de um desbravador: como você sabe que isto está certo? Um líder medíocre responderia: porque sim. Um líder razoável responderia: porque eu estudei. E um líder de verdade responderia: vamos descobrir juntos. Olha só que interessante. É importante que você, querido líder, também tenha conhecimento daquilo que você vai passar para o teu desbravador. Tem um site bem legal que geralmente quando fala sobre especialidades, a gente vai lá pesquisar, não é? Diz assim, desbrava 7 especialidades respondida. E eu tenho lá minhas dúvidas se você não frequenta esse site aí também. Deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Quando você for passar uma especialidade para o teu desbravador, pesquise, faça uma aula, elabore um plano de aula, passe a aula para ele. Não deixa ele lá no site pesquisar as respostas prontas. É importante que a gente vá além do que a especialidade pede. Para você ter a especialidade, ali é o mínimo. Você precisa ir além. Você precisa buscar conhecimento. Eu tenho uma experiência também como desbravador. Deixa eu compartilhar com vocês. A primeira vez que eu assisti uma cerimônia de condecoração de especialidade, foi o meu conselheiro que foi receber a especialidade de nós e amarras. E ele pegou uma corda, um cabo, e ele fez 4 voltas, 4 cotes. E depois ele puxou alguns cotes, e quando ele puxou, formou o nó catal espanhol, ou cadeira de bombeiro, como alguns conhecem. Como criança, eu olhei para aquilo e falei assim, uau, eu quero aprender esse nó. E eu já me decidi, essa vai ser a primeira especialidade que eu vou fazer. Sabe qual foi a primeira especialidade que eu fiz? Pois é, não foi nó. Foi gatos. Hoje é felinos, né? Mas naquele tempo era gatos. A gente aprendeu sobre gatos e embora eu tivesse gostado do nó, eu estudei bastante para fazer a especialidade de gatos. E muita coisa que eu aprendi sobre os gatos, sobre os felinos, hoje, nem são requisitos da especialidade. Mas aquilo que eu aprendi com o meu líder, de quando eu tinha 10 anos de idade, mesmo não estando na especialidade, eu nunca mais esqueci. E isso agrega conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento é importante. E depois que eu realmente fui aprender a fazer nó, fui buscar fazer a especialidade de nó, tinha que fazer 25 tipos de nós. E eu aprendi. Num dia só eu aprendi 12, no outro dia eu não sabia mais nenhum. Então eu percebi que eu precisava buscar, precisava pesquisar. E eu fui atrás de alguns líderes perguntando para ele como faz o nó tal.
E ele me ensinava, e eu praticava, fazia. E hoje, de cabeça, eu sei bem mais que 25 tipos de nó. Bem mais. Eu espero que um dia eu consiga saber pelo menos 100 tipos de nós. Tá pertinho. Hoje eu sei mais ou menos 92. Mas olha, eu não me prendi só na especialidade. Por que não? Porque quando eu for fazer essa especialidade com uma outra pessoa, com uma outra criança, eu preciso mostrar para ela que eu sei além da especialidade. Eu sei um pouco mais. E se um desbravador um dia quiser me questionar falando que eu só sei aquilo que está ali, eu preciso que ele entenda que não, eu sei um pouco mais. Eu não sei se você conhece ver minha faixa daí, ela no todo, mas eu já fui questionado várias vezes. Será que você sabe realmente todas as especialidades que estão aí? Eu quero falar para você. Sim, eu sei. E eu vou mais ainda. Já me questionaram, você deveria não usar a faixa, porque aí não mostra humildade. Agora deixa eu falar para você sem humildade. Sem humildade nenhuma. Se eu fizesse especialidade para guardar na gaveta, eu não as faria. Eu as faço para usar. E quando o desbravador olha no meu uniforme, cada insígnia que ele percebe aqui, isso o incentiva a buscar mais. Isso incentiva ele a correr atrás, a aprender, a buscar. Isso incentiva ele a querer ser melhor que eu. E ninguém está proibido de ser melhor que eu. Vamos voltar para o slide? A palavra epistemologia quer dizer estudo do conhecimento, ou seja, é uma parte da filosofia interessada em estudar como aprender. O que aprender e o que se aprendeu tem alguma validade, utilidade e se condiz com a realidade. Não é só aprender. Tem muito conhecimento inútil. Tem muita coisa hoje na internet que você acha que é verdade, mas na verdade não é. Eu me lembro que quando criança também, eu aprendi a história da águia. A águia, ela vive 40 anos e depois ela precisa tomar uma firme decisão. Com as últimas forças, suas penas estão grandes, com as suas últimas forças ela precisa voar o mais alto que puder, ir para um penhasco bem alto e ali ela tem que decidir morrer ou se renovar. E se ela decidir se renovar, ela vai bater o bico na pedra, quebrar o bico e aí esperar nascer um bico novo, depois ela vai arrancar as penas, esperar nascer uma pena nova e a gente tem que ser como a águia, precisa se renovar. E isso é muito bonito, mas eu fui pesquisar e eu confesso para você que eu não achei verdade nisso. Desculpa se eu destruí aí a infância de alguns, mas eu fui pesquisar a respeito, porque eu queria saber se era verdade. E até hoje eu não achei nada que provasse que isso era verdade. Pelo contrário, se uma águia quebrar o bico, ela vai morrer por não poder se alimentar. Existe muita coisa que a internet ensina que parece ser verdade, mas não é. O sábio Salomão também nos orientou a respeito disso na Bíblia. Ele diz assim, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas ao final é caminho de morte. Nós precisamos ter cuidado com isso. Por isso, ao passar uma especialidade para um teu desbravador, lembre-se que você precisa ter conhecimento dela, pesquise, vá além, não vá nas especialidades respondidas. Não fique também só naquilo que o nosso manual de especialidade pede. Vá além, busque mais. Todo conhecimento é útil, é importante. E como eu disse agora há pouco, conhecimento não ocupa espaço. Vá buscar. Líder, busque, procure, pesquise e faça quando você for completar as especialidades com a tua criança, faça de forma que eles gostem da especialidade e não que seja um fardo para eles, ok? Vamos em mais um slide? Esse slide, eu confesso que eu gosto muito dele porque mostra Jesus com seus discípulos. Jesus também tinha uma unidade. A sua unidade ali era composta de pelo menos 13 pessoas. Jesus e os 12 discípulos. E Jesus pregava para essas pessoas, Jesus ensinava, tentou salvar elas do pecado e guiar no serviço. E dessas pessoas, pelo menos 11 ele conseguiu. Infelizmente, se perdeu. É assim na vida, alguns se perdem. Mas Jesus não desistiu dele até o último momento. Isso quer dizer que eu até posso ter um desbravador que ele possa não conseguir. Eu posso não conseguir salvar ele, mas eu vou lutar com ele até o último momento. Vamos no slide mais uma vez? A unidade, o sistema de unidade, ele é um sistema importante. É o núcleo principal do funcionamento do Clube de Desbravadores. Toda a sua estrutura, programa e atividades são desenvolvidas para trabalhar neste sistema. Assim, ele deve ser adotado e aplicado da maneira correta para que todo o clube cresça. Caso contrário,
o sistema de unidades for deficiente, o clube perderá o seu foco. Querido líder, você que está fazendo esse curso para ser conselheiro, é importante que você entenda que o clube de desbravadores ele é dividido por unidades para ficar fácil de administrar. É mais fácil para o diretor cuidar de unidades do que cuidar de todos os membros do clube. É mais fácil para você, conselheiro, cuidar de 8 desbravadores do que cuidar de todo o clube. Por isso que o clube é dividido por unidades. E você, conselheiro, precisa fazer de tudo para alcançar esses 8 membros que a tua unidade tem. Para alcançar estes 8 pais, estas 8 famílias que estão sobre a sua guarda. Querido, é muito importante que o tempo que você passe dentro do clube de desbravadores como conselheiro, que você realmente ganhe a confiança do teu desbravador. Eu já falei disso e eu torno a repetir. Ganhe a confiança dele. Se você tiver a confiança do teu desbravador, você vai longe. Vamos voltar para o slide? O nosso manual administrativo, na página 70, diz assim, sobre a identidade da unidade. A unidade precisa ter sua identidade. Precisa de um nome, de um bandeirinho, de um grito de guerra, de suas tradições. Volta aqui comigo. Embora o nosso manual ele fale grito de guerra, a AMAR, aqui na AMAR, a gente decidiu que a gente usaria o termo grito de paz. Eu não sei se soa melhor para você, mas a gente acredita que soa melhor. Por quê? Grito de guerra é mais levado lá para o lado militar. É importante que o teu desbravador e você entenda que nós estamos em paz. Então, o nosso grito, ele é de paz, tá bom? Só para fazer esse ajuste aqui. Vamos voltar ao slide? O que mais que uma unidade precisa? As unidades, são instituídas pela comissão executiva do clube e devem ser fixas. Ou seja, as unidades, são instituídas pela comissão executiva do clube de desbravadores e devem ser fixas. Ou seja, uma unidade jamais deixa de existir, por mais que esteja inativa. Volta aqui comigo de novo. Uma unidade, ela não nasce simplesmente de uma hora para outra, tá? Uma unidade não nasce simplesmente você juntar ali 8 desbravadores e dizer assim, vamos formar uma unidade, o nome da nossa unidade vai ser X. E pronto, agora você tem uma unidade. Não é assim não, tá? Você realmente reúne a unidade, tem ali os 8 membros, você leva o caso para a comissão executiva do clube. É a comissão do clube que vai autorizar isso, tá? É a comissão do clube, a comissão executiva do clube. Um outro detalhe importante, uma unidade, ela nunca deixa de existir. Ela até pode ficar inativa, mas não deixar de existir. Se o clube perde desbravadores, talvez aquela unidade fique inativa, mas tão logo o clube volte a ter desbravadores, aquela unidade volta à ativa. Ela não é formada outra unidade, ela volta à ativa, ok? Outro detalhe importante, a gente vai ler no slide, acompanha comigo. Isso aqui também é muito importante. Os nomes das unidades também são definidos pela comissão executiva do clube e devem ter relação com o nome do clube. Para que a unidade não perca a sua identidade, estes nomes nunca devem ser alterados, nem a idade dos desbravadores da unidade, para que os desbravadores tenham que passar por todas elas, aprendendo com os costumes e as emoções de cada uma. Quando o número de unidades não for mais suficiente, a comissão executiva do clube deve instituir novas, com nova identidade, e não sobrecarregar as existentes, excedendo o número limite de desbravadores, prejudicando a sua estrutura. Lembre-se, é função da comissão executiva do clube, se o clube tiver membros excedentes, criar novas unidades. Comissão executiva do clube, tá bom? Com novo nome, com outro nome, novas tradições, mas se o clube tinha a unidade e ela ficou inativa e agora o clube cresceu, a unidade vai voltar, então a unidade ela volta ativa. Ela não é formada uma nova unidade com outro nome. Não. Permanece aquela unidade, agora com as mesmas tradições, com os mesmos costumes, só que agora de volta ativa, ok? Um outro ponto importante da unidade é o cantinho da unidade. Cantinho da unidade.
Eu quero que você entenda que o cantinho da unidade, ele deve ser um momento muito agradável para os desbravadores. Vamos ao slide? O cantinho da unidade é o principal programa do sistema de unidades. É a função do conselheiro coordená-lo e torná-lo o momento mais atrativo da reunião. Veja, querido líder, é a função do conselheiro coordenar o cantinho da unidade. Um outro ponto importante que eu fiz questão de trazer aqui no slide é sobre o que não fazer na hora do cantinho. Você, conselheiro, às vezes é levado a aproveitar o cantinho da unidade para cumprir requisito de classe com o desbravador. Mas veja o que o nosso manual fala. Primeiro, é necessário ter em mente que o cantinho da unidade não é o momento para se cumprir as classes. No que diz respeito às classes, o trabalho do conselheiro é acompanhar o andamento de cada desbravador, ajudando-os a cumprir os requisitos que precisarem. Claro que nada impede que uma especialidade ou um requisito, como as discussões, leitura de livros, etc., sejam feitos dentro do cantinho, mas não pode ser rotina do clube, não pode virar a rotina. Nota que o nosso manual, ele deixa claro que o cantinho da unidade não é o lugar para cumprir classe. Por que não? O nosso manual, ele diz que as classes e as especialidades, as classes de forma geral, têm um momento específico dentro da reunião do clube. Em todas as reuniões deve haver tanto o momento das classes quanto o momento do cantinho da unidade. Isso tem que acontecer em todas as reuniões do clube. Se há um momento para as classes, fica chato para o desbravador passar 40, 50 minutos dentro da classe e quando ele sai para ir para o cantinho da unidade com mais 50 minutos, ele voltar a fazer classe de novo. Faça do momento do cantinho da unidade um momento atrativo, não um momento em que os desbravadores queiram que acabe logo. O cantinho da unidade é aquele momento que o desbravador anseia para que quando acabe já tenha de novo. O momento do cantinho é o momento do clube que o desbravador anseia estar. É o momento em que ele vai aproveitar para descarregar as energias. É um momento onde ele vai aproveitar para fazer uma coisinha ou outra. Algo legal para se fazer com os desbravadores na hora do cantinho da unidade é assistir um filme. É claro que você, conselheiro, precisa antes assistir o filme e ver se o filme se enquadra aos padrões adventistas. Lembre-se que, embora muitos filmes sejam liberados, tem aquela tarjinha verde, né? O L dentro, nem todos trazem doutrinas que são de conformidade com a nossa religião, com a nossa denominação, tá? Com aquilo que cremos. Por isso é importante você primariamente assistir o filme para ver se o filme não traz nada que vá de encontro com as nossas doutrinas. Aliás, que faça com que os desbravadores percam o foco das nossas doutrinas, tá bem? Então, o cantinho da unidade é um bom momento para assistir filme. Você fraciona o filme e assiste em 2, 3, 4 cantinhos da unidade. Isso vai ser legal com eles. Também é legal fazer piqueniques, tá? Junta com eles, leva pipoca, suco. É um momento legal. Algo que eu gostava muito de fazer no cantinho da unidade quando eu era conselheiro era brincar com o meu desbravador. A gente ia pular, a gente ia correr, saltar, a gente ia brincar mesmo, sabe? Brincar. Enquanto algumas unidades ficavam reunidas, às vezes querendo fazer especialidades, às vezes querendo fazer classes, a gente ia brincar. E eles gostavam. Isso, querendo ou não, atrai o desbravador, faz com que ele goste de você. Um outro detalhe, não é permitido fazer especialidade dentro do cantinho? Claro que é. Você pode fazer. Isso não pode virar rotina. Isso não pode ser todo cantinho ser feito isso, tá? Um outro detalhe. Tem uma especialidade que não está no cartão da criança, que o clube não está passando e que você acha legal, que você quer passar para o teu desbravador, faça com ele, aproveite o momento. Faça com ele, reúna ali no cantinho da unidade e faça com ele, inclusive em formatos de jogos, brincadeiras. Eles gostam. Eles gostam. É legal. Agora, quando você pega a especialidade e você faz de uma aula chata, uma aula que ele já teve a classe, agora de novo no cantinho da unidade, isso vai ficar monótono? Poxa, deixa o teu menino se divertir. Deixa ele brincar. Deixa ele aproveitar o cantinho da unidade. O cantinho da unidade
Precisa ser um local atrativo, precisa ser um local agradável para ele, tá bem? A gente está chegando já no final, chegando ao final do nosso curso. Eu gostaria que você entendesse algo bem importante também, bem relevante. Quando a gente faz esse tipo de curso, a gente precisa lembrar que embora a gente acampe, que embora a gente vá para o mato, que a gente tem muito conhecimento de selva, é importante a gente lembrar, querido conselheiro, que o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Não é função do Clube de Desbravadores formar guerreiros de selva. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, claramente, é salvar do pecado e guiar no serviço. Ordem unida, acampamentos, pernoite, caminhada. Isso deve ser aquilo que vai atrair o desbravador para permanecer no clube. Você não deveria fazer ordem unida, por exemplo, como punição. Muitos dos desbravadores gostam dela. Então você aproveita esse momento, que vai ser um momento agradável, para você manter o desbravador no clube. Agora, preste atenção no que eu estou falando. Ordem unida, pernoites, caminhadas e principalmente acampamentos não são feitos com intenção de formar o menino, de formar o desbravador em um guerreiro de selva. Por que a gente acampa? Porque é requisito dele. A gente precisa acampar com responsabilidade, mas o nosso objetivo é salvar a criança, salvar do pecado e guiar no serviço. Para salvar, eu aproveito o acampamento, eu aproveito a ordem unida, eu aproveito a pernoite, aproveito a caminhada. Mas isso não é o fim. São meios. Tudo isso que eu citei são meios para a gente chegar no fim, que é Cristo. Salvar do pecado, guiar no serviço. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom curso. Aliás, que Deus nos abençoe e que nós possamos nos tornar grandes conselheiros. E que os nossos desbravadores sejam depositados aos pés de Cristo. Amém.